2 de maio, começando mais um webinar da Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. Nesse sábado, 902 agências foram abertas e para bater um papo com a gente, o presidente da Caixa, direto de Goiânia. Boa tarde, presidente Pedro Guimarães. Boa tarde a todos vocês, um grande prazer estar aqui. Já vou eu? Vamos saber as notícias do dia de hoje, né? Claro, hoje foi um dia muito intenso, nós tivemos um volume de pagamentos 6 vezes superior do que na terça-feira. Para dar um exemplo, eu estive nas 3 agências mais movimentadas de 3 cidades diferentes. 24 de outubro, em Goiás, Aparecida de Goiânia, e agora aqui em Anápolis. Nesta agência, que é muito grande, nós pagamos 450 pessoas na segunda-feira, 200 pessoas na terça, que foi o dia que tivemos problemas, 600 na quarta, 700 na quinta-feira e 1.250 pessoas hoje. Uma fila grande e que foi rapidamente paga. Nós já temos todas as questões do aplicativo dentro da agência funcionando muito bem, então nós conseguimos realizar os pagamentos pelos próprios ATMs das agências. Isso é muito importante. Eu cheguei cedo, né, o grupo que está comigo, nós chegamos cedo na dia 24 de outubro, em Goiânia, e foi a mesma coisa. Bastante gente, pessoal tendo chegado às 5, 6 horas da manhã, então também normalmente chegam mais cedo, e às 10 horas da manhã, basicamente já não tinha mais fila fora da agência. Então o que acaba acontecendo muito é isso. Nós fechamos 2 horas da tarde, 14 horas, foi exatamente a hora que nós chegamos, não tinha mais ninguém. Para não falar ninguém, meia hora houve um pagamento. Às 12 horas, às 14 horas, 2 horas da tarde. Mas de manhã estava dando volta no quarteirão. Então esta é a dinâmica. Nós temos um público mais carente, que vem nas agências, normalmente de manhã cedo, e a grande diferença é que nós estamos fluindo desde quarta-feira, e hoje em especial, é que com todos os aplicativos dentro da agência, de geração de QR Code, geração de validação aqui dentro, nós conseguimos realizar de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Nós pagamos mais de 1 milhão de pessoas só pelo aplicativo dentro da agência hoje. É um volume muito grande e bem superior. Então, qual é a nossa expectativa? Que semana que vem, várias pessoas, de novo, na fila, a grande maioria que tinha nascido em janeiro, fevereiro, abril, setembro, outubro. Falei com mais de 250 pessoas na fila hoje, menos de 10 tinham nascido em novembro ou dezembro. Então, de fato, o que estava claro é que nós tínhamos várias pessoas que não tinham conseguido receber nos outros dias e vieram hoje, e todas que tinham direito saíram com dinheiro. Tanto na 24 de outubro, em Goiânia, quanto na de Aparecida de Goiânia, que inclusive tinha até televisão, mas quando a gente chegou, se não me engano, meio-dia, também não havia ninguém na fila do lado de fora da agência, e um volume muito pequeno nos ATMs, mas 6, 7 horas da manhã, um número grande, e aqui em Anápolis, basicamente, uma pessoa desde que eu cheguei. Então, esse é o sumário de um dia muito intenso, muito feliz para nós da Caixa Econômica Federal, muito feliz para todos que receberam dinheiro, mais de 1 milhão de pessoas só com o aplicativo Caixa Tem. Fora as pessoas que retiraram dinheiro, aí são mais outro 1 milhão de pessoas que têm contas que já receberam antes, que fazem a movimentação normal pelos ATMs, por redes como a de 24 horas, mas nós estamos falando mais de 1 milhão só com o aplicativo Caixa Tem. Então isso é muito importante, eu quero reforçar. Uma outra correção em relação ao que a gente falou ontem, um adendo.
nós temos ao redor de 700 mil pessoas que são beneficiários do Bolsa Família e que não podem ter acesso a esse benefício do auxílio emergencial, seja porque são beneficiários também do BCP, têm carteira assinada, são beneficiários do seguro-desemprego. Então, existem esses detalhes, por isso que é importante o acesso ao 111, ao site, auxilio.caixa.gov.br. Então, são esses detalhes, e como, de novo, são 700 mil pessoas, né, dentro de 19 milhões, é um número significativo. O que nós vamos ter também na segunda-feira, nós vamos continuar pagando aqueles que nasceram em setembro ou outubro, ou qualquer data anterior, e vamos deixar para terça-feira aqueles nascidos em novembro ou dezembro. Então, repetindo, na segunda-feira, aqueles nascidos até outubro, e a diferença são os nascidos em setembro ou outubro, que não podia até ontem, e hoje em especial, e na terça-feira, os nascidos em novembro ou dezembro, e todos os outros, de fato, qualquer pessoa. Vamos avisar na semana que vem a data do calendário, então isso também eu quero reforçar, e acho que esses são os pontos principais. Nós temos uma apresentação rápida, se a gente puder passar, são só 4 slides, se a gente conseguir, Tatiana, muito obrigado. Então, esse é o valor disponibilizado até hoje. São 50 milhões de pessoas, num valor de 35,5 bilhões de reais. É um recorde, mas muito longe de qualquer coisa que já tenha sido paga, nem de perto, no Brasil, e até onde a gente saiba no mundo. São 19,2 milhões de pessoas, de brasileiros no Bolsa Família, que receberam 15,2 bilhões de reais. No cadastro único, fora do Bolsa Família, foram 10,5 milhões de pessoas, sendo 7 bilhões de reais de valor. E no aplicativo, no site, 20,3 milhões de pessoas, tendo recebido 13,3 bilhões de reais, 50 milhões de pessoas. Nós temos ao redor, isso é importante, no cadastro único e no aplicativo, de 40% dessas pessoas não tinham conta. E do Bolsa Família, ao redor de 70%. Por enquanto, nós só estamos realizando o cadastramento de contas digitais para aqueles que não têm no cadastro único e no aplicativo. Estamos gerando, nesse momento, essas contas novas para aqueles do Bolsa Família, mas não vamos realizar o pagamento via conta digital nesse momento para aqueles beneficiários do Bolsa Família. Por quê? Porque eles já estão acostumados e tudo que a gente não quer nesse momento é criar nenhum tipo de novidade. Agora que as coisas estão funcionando de uma maneira mais eficiente, que hoje foi um dia muito positivo, isso é muito importante. Então, todos esses 50 milhões de brasileiros terão suas contas digitais de graça para aqueles que não tenham conta ainda, independente de qualquer coisa. E aqueles do aplicativo do Cadastro Único já estão recebendo os depósitos nas suas contas. Eu fiquei muito feliz hoje, eu vi vários deles já transferindo. Então foi muito bom, porque hoje vários daqueles que eu conversei já estavam sim, já tinham até conseguido realizar transferências, etc., mas queriam hoje retirar o resto do dinheiro. Então, o nível de informação e de se acostumar com esse aplicativo novo já está aumentando um dia depois do outro. Pode passar a próxima página, por favor. Esse aqui é o sumário do auxílio emergencial, 50 milhões de cadastrados, 600 milhões já aumentou de visitas ao site, foram mais de 20 milhões entre ontem e hoje. Ligações na central, 115 milhões, também uns 5 milhões a mais. 74 milhões de downloads do auxílio emergencial e 77 do Caixa Tem. Caixa Tem, se não me engano, ontem eram 72 milhões. Então, em um dia, mais 5 milhões de brasileiros fizeram
Este é o aplicativo que tem o maior número, mais baixado no mundo nos últimos dias, mas de muito longe também. 50 milhões de pessoas e 35,5 bilhões de valor pago. Pode passar, por favor. Esse é o sumário, que é importante, do Caixa Tem, hoje, até as 2 horas da tarde. 723 mil saques nos ATMs. Então, esse é o valor que foi liberado hoje nos ATMs da Caixa Econômica, só pelo aplicativo do Caixa Tem. Ou seja, aqueles que já têm conta na Caixa, que têm conta em outros bancos, que já tinham recebido, não estão nesse slide. O que está nesse slide são os brasileiros com o aplicativo Caixa Tem. 723 mil saques hoje. No Caixa Aqui, que são os nossos correspondentes bancários, que são mais focados no pagamento de crédito imobiliário, foram 4 mil saques, é a minoria mesmo. CISAG, aqui é um termo interno nosso, o que são? É pegar na boca do caixa. Então, 10% do ATM, são 71 mil. Na terça-feira, basicamente, quando a gente falou de 200 mil, foi basicamente esse CISAG. Então, isto explica por que terça-feira houve um estresse tão grande, porque o saque no ATM não funcionou muito bem pelo Caixa Tem. Então, olha só a diferença, como é muito mais fácil pagar com esse aplicativo, 10 vezes mais fácil, literalmente, em termos de números. E nas lotéricas, 93 mil saques pelas lotéricas. Ontem, se eu não me engano, foi um pouco maior, mas também significa que o fluxo via as agências nos ATMs foi muito mais forte. E o sumário foi 892 mil, são 3 horas, já passou de 900 mil, só hoje, mas a demonstração é essa. Isso só, de novo, no Caixa Tem. Mais de 900 mil, bem mais, quase 1 milhão, vai chegar até 1 milhão até hoje, no final do dia, provavelmente, e outro 1 milhão de pessoas que tinham contas na Caixa e que sacaram de diversas maneiras. Então, esse é uma demonstração matemática da melhora sensível que houve no pagamento. É por isso que nós não sentimos hoje, apesar de um volume muito grande de pagamentos, as filas, e, de novo, quando elas existiram de manhã, elas foram rapidamente ou ao longo do dia, mas com tranquilidade, porque uma coisa muito importante é quando você tem a fila, mas ela flui, né? Anda a fila. Então, as pessoas ficam mais tranquilas porque elas percebem que vai existir o pagamento. Quando você tem estresse é quando a fila não anda. E aí há a dúvida se vai receber ou não vai receber. Pode passar, por favor. E aqui é o acumulado. Também, esse daqui, o token na agência. Mas pode passar, o outro slide, acho que acabou, né? Então, eu só queria agradecer, acho que a gente tem aqui informações, todo dia a gente vai estar, mas hoje foi um dia importante. Nós tivemos praticamente todos os vice-presidentes e diretores nas mais diversas agências pelo Brasil, no Nordeste, tivemos vários, e foi muito importante porque todos pudemos ver as dificuldades, vir com ideias. Hoje foi um dia mais eficiente. Nós também, durante a fila, estamos realizando vários dos cadastramentos desses tokens, quando eles não estão funcionando, não estão eficientes. Então, isso ajuda também, porque acelera a velocidade da fila, ou seja, reduz o tempo que as pessoas precisam passar para receber dentro da agência no ATM. Então, eu estou aqui, Tatiana, terminando, esperando aqui as perguntas, mas foi um dia muito positivo. Segunda-feira, nós e eu também estaremos nas agências, chegando 7 horas da manhã, 7h30 no máximo. Elas vão abrir 8 horas da manhã, todas. Então, nós estaremos acompanhando no detalhe o fluxo de pagamento, e quero também pedir a ajuda de todos, das prefeituras que estão
indo muito bem. Conversei, inclusive, com o governador agora de Goiás, ele soube que eu estava aqui, a gente conversou, e falei para ele das cidades. Então, de novo, a gente vai fazer, vai melhorar, vai aumentar a eficiência, mas lembrando que fizemos um recorde absoluto, muito difícil de ser batido, 50 milhões de brasileiros, um terço da população adulta em menos de 20 dias. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Vamos fazer uma pergunta aqui, então, a Mari Fernanda, da TV Bahia. Quem passar a data do mês do aniversário, o que deve fazer para conseguir retirar o benefício? O saque continuará sendo feito nas agências também? Ótima pergunta, então, Mari. Sim, não tem problema ainda, nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Você tem 3 meses para sacar. Mas, por exemplo, hoje, pessoas que tinham nascido em janeiro ou fevereiro, vamos lá, nasceu dia 10 de janeiro, sacou hoje, e vários sacaram, muitos, dos 250 que eu conversei, 80% não tinham nascido nem em setembro nem em outubro, só novembro e dezembro não poderia. Mas a grande maioria tinha nascido antes de setembro ou outubro, ou seja, foi depois da onde começou. Mas a sua pergunta é muito importante, porque, por exemplo, terça-feira começa o pagamento de quem nasceu em novembro ou dezembro. Não significa que você só pode pagar na terça. Significa que você pode, receber. Que você pode receber a partir de terça. Você pode receber terça, quarta, quinta, e tem 90 dias para receber. Você não pode receber daqui a um ano, daqui a 6 meses. Mas eu tenho convicção que todo mundo vai querer receber rápido. Mas fique tranquila, se já passou o seu dia de receber, você pode ir na agência com tranquilidade e vai receber. Muito obrigado. Ok, obrigada. Temos mais uma pergunta agora do Anderson Justino, do jornal O Dia. Queria uma ajuda para entender melhor o calendário do auxílio emergencial. Temos datas para a segunda e terceira parcela? É o Anderson Justino, do jornal O Dia. Anderson, muito obrigado pela sua pergunta. Nós já definimos internamente a nossa sugestão, será validada, já foi validada com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, super tranquilo, vai ser validada, conversada com o ministro Onyx. Nós temos o racional da capacidade, da melhor capacidade de pagamento da Caixa, e depois de nós dois validarmos, levaremos ao presidente da República. Provavelmente nessa semana ainda, mas só poderemos falar após a validação pelo presidente. Mas, como eu falei, qual foram os 2 grandes focos de aumento de fila nessa semana agora? Em especial na terça-feira, um problema maior no site, no aplicativo. Terça-feira. Os outros dias foram melhorando, hoje já estava muito melhor. E o segundo foi colocar juntos os beneficiários do Bolsa Família, que são uma parcela grande da população muito carente, e o benefício com pessoas também que não tinham conta e que também são muito carentes. E todo esse grupo, os 2 grupos, necessitam de um atendimento pessoal, a grande maioria. Porque mesmo com o aplicativo funcionando hoje muito bem, basicamente todos precisaram de ajuda. As mais diversas ajudas possíveis. Então, certamente, essa base da população não vai conseguir, ainda mais assim, em 20, 30, 40 dias, receber isso de uma maneira mais automatizada. Existe uma necessidade clara, nossa população tem uma população muito grande carente no Brasil, isso é inegável, e nós estamos pagando para 1/3 da população adulta e exatamente o terço mais carente. Então, para ser objetivo, vamos fazer um anúncio durante essa semana,
após a autorização do presidente, e o segundo pagamento será muito rápido, e o terceiro também. Qual é a grande diferença nesse momento? Nós já temos a base validada das pessoas. Todas as pessoas que já receberam vão receber de novo. Então, a grande vantagem é que não tem mais aquele pagamento contínuo, picado, que a gente teve nas últimas 2, 3 semanas, quando as pessoas fizeram o cadastro no aplicativo e foram sendo validadas aos poucos. Agora não, nós já temos uma base de 50 milhões de brasileiros. A gente vai dividir em 2 grandes grupos. Bolsa Família, continua igual. Vão receber nos 10 últimos dias úteis do mês, que normalmente é a partir do dia 15, 16 ou 17. Beneficiários informais, MEIs, autônomos e do cadastro único, fora o Bolsa Família, vão receber antes. Que dia? Isso a gente ainda tem que falar. Mas todo o nosso esforço é para que esse grupo não se encontre na agência, ou o mínimo possível, porque sim, é de se esperar, se eles se encontrarem, teremos mais filas. Mas, de novo, a grande questão é como foi hoje. Começamos com filas e elas andaram rápido e 2, 3 horas depois, na grande maioria das 902 agências, já não tinha mais. Então, as 3 agências que eu visitei são as agências mais movimentadas de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Em todas elas, foi tudo muito bem, incomparável em relação aos outros dias. Que bom, presidente. Vamos para a próxima pergunta, então. A TV Globo, a Elane Basti, ela pergunta o seguinte: ouvimos de vários trabalhadores relatos sobre a dificuldade de entrar no sistema do Caixa Tem, conseguir gerar a senha para o saque. Quem não está conseguindo entrar no Caixa Tem para criar a senha, o que pode fazer para sacar? Pode continuar indo na agência, pedir auxílio? Elaine, muito obrigado. Exatamente isso. O que a gente evoluiu muito hoje? A gente consegue gerar com tranquilidade essa senha na agência. E muitas pessoas, centenas de milhares, conseguiram gerar também, mas para facilitar, fora da agência. Algumas pessoas não conseguem. Então, seja porque ainda precisa ter uma melhora no aplicativo, que é contínuo, seja porque vários não estão familiarizados ainda, tem menos informação. Mas para deixar todos tranquilos, hoje nós fizemos todos os aplicativos, tudo na agência. Então, não precisa se preocupar. Não conseguiu gerar o token, vem na agência. Nós resolvemos na agência. E fizemos isso, e eu vi vários, com rapidez. Agora, o que precisa? Tem que trazer o documento. Fundamental. Tem que ter checado para saber se foi autorizado já no aplicativo do auxílio emergencial. Muitas pessoas vinham sem ter checado o auxílio emergencial. Ninguém me contou, eu conversei com vários. As pessoas não tinham. Eu falei, olha, mas sem estar validado, sem estar aprovado, não adianta vir, porque não é a Caixa que aprova. Isso é um serviço que está sendo muito bem feito pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Esse é um ponto. Também não adianta vir sem documento, porque a gente não pode pagar só por um nome. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que é fraude, mas pode ser. Então, coisas muito importantes. Precisa estar validado no aplicativo do auxílio emergencial, que esse, de novo, não vejo nenhuma reclamação. Lembrando que nós baixamos 70 e tantos milhões em 3 dias, né? Então, o auxílio emergencial não tem nenhum problema, e lá você vê se pode ou não pode. Se estiver aprovado, sim. Se não estiver, não é a Caixa que valida. E 2,
tem que vir com documento. Se não vier com documento, a gente não pode pagar. Tendo esses dois OKs, esses dois grupos, pode com tranquilidade que nós geramos esse token, esse número, dentro da agência, na verdade, antes de entrar na agência, então naquela antessala dentro das agências, e as pessoas rapidamente recebem pelos ATMs. Então, isso foi uma grande vitória. Já tinha melhorado na quarta e na quinta, de novo, terça-feira foi o dia mais intenso, mas hoje nós pagamos mais de 6 vezes o número de pessoas que pagamos, por exemplo, na terça-feira, por esses, o Caixa Tem, que é exatamente gerar esses tokens dentro da agência. Tá. Mais uma pergunta agora, Sara Teófilo, do Correio Brasiliense. A Caixa pretende abrir mais agências para reduzir as filas dos saques do auxílio emergencial? Em Taguatinga, por exemplo, uma fila grande foi formada, mas a agência não abriu hoje. Faltou informação para a população, obtivemos hoje relatos de 2 pessoas com problemas no aplicativo. Isso ainda é um grande problema? Há muitas queixas na Caixa? Sara, muito obrigado. Abrimos 902 agências e abriremos mais no próximo sábado. Sim, acho que faltou sim um pouco de coordenação, e aí a gente pede ajuda de vocês. Vamos fazer isso provavelmente na quarta-feira que vem. Nós já teremos os nomes de todas as agências que abriremos no sábado. Devemos abrir ao redor de 1.200 a 1.400 agências e vamos pedir a ajuda da imprensa para divulgar. Então, sim, em alguns casos, isso a gente vai melhorar, mas, de novo, abrimos 902 agências. O aplicativo, como eu falei, a grande maioria consegue validar isso. Mas quem não conseguir, nós, funcionários da Caixa, ajudaremos na agência. Chega na agência de novo. Se já entrou no aplicativo do auxílio emergencial e você já está aprovado, e se você tem o documento, com essas 2 questões, e obviamente, desculpa, se você nasceu até o mês que pode. Então não adianta ir na segunda-feira tendo nascido em novembro ou dezembro. Infelizmente não vai receber. Então, está aprovado, isso é fácil ver no auxílio emergencial, no aplicativo, não vi nenhuma reclamação sobre isso. 2, tem os documentos. 3, nasceu até outubro. Não tem problema nenhum, vai na agência, nós realizamos, se tiver qualquer problema, nós geramos o token na hora, de uma maneira muito rápida e muito fácil. O aplicativo a cada dia melhora, mas são 77 milhões de brasileiros, CPFs únicos, que baixaram o aplicativo, e sim, este aplicativo tem melhoras contínuas e vai cada dia melhorar mais, mas hoje não teve ninguém que deixou de receber nas agências da Caixa por qualquer problema destes, que eu saiba. Pelo que eu vi, foi o contrário. Muito mais fácil, e as pessoas recebendo com tranquilidade, intenso, não tem como não dizer que é intenso. Intenso, mas as pessoas receberam sim, e muito rápido. Na maioria das agências, as filas terminaram depois de 3 horas da agência tendo aberto. Isso é muito rápido, é algo que é até mais rápido do que o normal na Caixa Econômica Federal, que paga milhões de brasileiros de benefícios todos os meses. Obrigada, presidente Pedro. Mais uma pergunta aqui agora do Antônio Timóteo, do UOL. Quantas pessoas sacaram o auxílio emergencial em todo o país nas agências da Caixa e qual o montante já sacado? Nós temos esses números? Então, hoje, só do Caixa Tem, ao redor de 900 mil sacaram, só do Caixa Tem. O que acontece? Nós temos pessoas que sacaram normalmente, e aí a gente não consegue identificar. Por exemplo, vou explicar, as pessoas receberam numa conta de poupança. Ela não saca
no mesmo dia. A grande maioria saca uma semana depois, 3 dias depois, faz TEDs. Então, é difícil de precisar quem sacou hoje, quando que recebeu. Então, hoje nós tivemos mais 1 milhão de pessoas que sacaram. Ao redor de 2 milhões de brasileiros sacaram hoje nas agências da Caixa. Ao redor de 900 mil, esse número já está um pouco defasado, que já são 3,5, mas ao redor, um pouco mais de 900 mil, sacaram pelo aplicativo Caixa Tem. Seja diretamente, seja com alguma ajuda para gerar o token na hora. Ou seja, mais de 900 mil pessoas que não tinham conta antes desse benefício, receberam essa conta de graça da Caixa e receberam o pagamento hoje nessa conta. E outro 1 milhão de pessoas que já tinham contas na Caixa e que sacaram, e agora de novo. Quando que elas receberam, a gente não tem essa informação, tem que passou 2 milhões de pessoas para fazer retirada, fora outras pessoas que utilizam normalmente os ATMs para uma série, para consulta de saldo, pagamento. Então, nas agências, nós devemos ter recebido hoje ao redor de 2,5 milhões de pessoas. A Cíntia Ventura, da Rádio CBN de Recife. Como serão organizadas as filas a partir desta segunda-feira para evitar aglomerações? Cíntia, nós temos uma expectativa de que hoje, após o sucesso de hoje, que tenhamos menos filas, embora a primeira semana de todo mês seja semana de pagamento. Então, nós vamos ter um outro grupo de pessoas que recebem, que são as pessoas que recebem normalmente folhas de pagamento. Dia 4 e dia 5 são intensos. É um público que não tem nada a ver com o auxílio emergencial. Então, o que nós vamos fazer? O mesmo que fizemos hoje. Muita atenção, espaçamento. Como eu falei ontem, nós contratamos mais de 3 mil novos vigilantes. Vários deles já estarão na segunda-feira. Também auxiliares. Teremos ao redor de 4 mil funcionários da Caixa que vão entrar também. E essas pessoas 100% focadas na organização para acelerar as filas e ter também essa melhora tecnológica que a gente teve hoje, e com essa melhora, reforçando, pagamos 6 vezes mais gente do que na terça-feira, esperamos que as filas sejam mais rápidas. De novo, qual que é o grande ponto? Se você tem uma fila grande, mas ela anda, as pessoas percebem que está tendo movimentação, que tem mais gente recebendo, as coisas fluem bem. O grande problema pode ter a mesma fila no começo. Tem a mesma fila com 200 pessoas na porta. Se uma fila para de andar e a outra continua, as reações são opostas. Muito diferentes. Então, o segredo aqui, mais do que a fila, que é claramente importante, é a velocidade que nós conseguimos dar do fluxo de pagamentos. Mas esperamos, objetivamente, um número grande, sim. Pagar 50 milhões de pessoas nunca é pouco. Mas mais rápido, mais eficiente, certamente, do que a semana que passou. Obrigada, presidente. Vamos à última pergunta para a gente encerrar por hoje. O Renan Sete, do jornal O Globo, ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar ao presidente da Caixa quando ele acredita que todos que têm direito ao saque do auxílio emergencial terão finalmente recebido. Ou seja, esse esquema de pagamento, ele vai ocorrer até quando? Renan, a sua pergunta é ótima, até porque até o dia 3 de julho as pessoas podem se cadastrar. E certamente teremos pessoas que vão se cadastrar até o dia 3 de julho. Então teremos pessoas sempre se cadastrando. Nós já pagamos 50 milhões, devemos pagar mais 10 milhões. Seja pessoas ao redor de 6 milhões que estão em primeira análise, e nós ainda não recebemos, da data prévia do Ministério da Cidadania, seja outros 12 milhões
que não foram aceitos, mas são dados inconclusivos. E essas pessoas podem e devem se recadastrar, mas tomando cuidado de não cometer erros potenciais que fizeram. E, de novo, também hoje, todas as vezes que eu vou nas agências, várias pessoas conversaram e falaram: eu esqueci, troquei um CPF, não sabia o CPF do meu filho. Então, quando essas informações não vêm completas, o cadastro é devolvido. Então, esperamos, sim, pagar pelo menos 60 milhões de pessoas. Mas, obviamente, nós não podemos pagar sem ter as informações. Então, sendo objetivo, nós faremos mais 2 pagamentos. O segundo vai começar em breve e o terceiro daqui a um mês. Mas todas as pessoas que forem sendo aprovadas em termos de cadastro serão pagas após. Então, vai ter sempre um fluxo de pessoas que vão receber de uma maneira um pouco diferente que as demais. Quem são? Aquelas que acabaram de ser aprovadas. E uma informação importante. Vamos dizer, por exemplo, que uma pessoa vai ser aprovada daqui a 15 dias, após o início do pagamento da segunda parcela. Quando ela for receber a primeira, ela já recebe a primeira e a segunda. Então, nós vamos pagar 1 ou 2 ou mesmo 3 vezes de uma vez, caso a pessoa já tenha passado da data do segundo pagamento ou mesmo do terceiro. Para aqueles que, por exemplo, se cadastrarem no final de junho, quando a gente já vai ter pago para a maioria as 3 parcelas, eles vão receber, após a validação pela data prévia pelo Ministério da Cidadania, as 3 parcelas de uma vez. Mas, vamos lembrar, 50 milhões já foram pagos, e neste caso, um ponto importante, talvez essa seja a sua pergunta, por que a gente não pagou o primeiro grupo imediatamente, de quem não tinha conta, e deixou para pagar nesta última semana? Exatamente para ter um tempo para poder fazer a análise desse grupo e pagar de uma maneira mais ordenada. Porque o que nós percebemos é que, em especial, o grupo de pessoas que não tinham conta, exatamente essas pessoas que houve essa grande inserção social, são todas as pessoas com menor grau de informação. E realmente a gente acertou. É muito importante que essas pessoas tenham também a ajuda, eu peço muito a ajuda da imprensa, para que a gente consiga divulgar ao máximo possível essas datas, porque se nós tivermos datas confusas ou datas muito complexas, as pessoas vão se perder e vão todos ao mesmo tempo para as agências. Esse foi um outro problema que nós tivemos. Na segunda-feira, quando era para começar a pagar janeiro ou fevereiro, veio todo mundo. Veio gente que tinha nascido em agosto, outubro, setembro. Então, esse foi um outro problema, no começo da semana. Não veio só as pessoas que tinham nascido em janeiro e fevereiro. Todos vieram. Na segunda, na terça. Então, hoje, inclusive, aconteceu a mesma coisa. Nós pagamos, veio gente que nasceu em todos os meses do ano, inclusive novembro e dezembro, que não poderia ser pago e não foram pagos, mas era muito claro que não estava muito, as pessoas não tinham, não sabiam exatamente quando receber e a relação com a data de nascimento, com o mês de nascimento. Então, vamos melhorar isso para o próximo pagamento, para que tenhamos uma divisão melhor e para que as pessoas não vão todas no mesmo dia. Porque se tivermos 20 milhões de pessoas nas agências da Caixa em um dia só para receber, é inevitável que tenhamos filas muito grandes. Então, também pedimos a ajuda da imprensa, que sempre nos ajuda, para a divulgação maciça desse novo cronograma. Muito obrigado. Presidente Pedro, nós temos mais de 800 pessoas que estão nos acompanhando neste momento. A gente quer agradecer a participação de cada um e segunda-feira a gente volta ao vivo de novo, não é isso?
Isso, eu quero agradecer, um bom fim de semana para todos. Eu fico muito feliz, acho que a gente melhorou bastante nosso fluxo de informações, tive várias demandas da imprensa, então também, por isso é que eu digo que é muito importante essa parceria, as críticas construtivas, as críticas são sempre bem-vindas, e sim, todos os dias, com exceção de domingo, estaremos às 3 horas, o dia que eu não puder, estará algum dos vice-presidentes ligados às operações, todos os dias. Eu também estarei todos os dias em agências, e no sábado que vem, em agência no interior de Minas Gerais, indo de carro, com todas as proteções, e quero agradecer em especial aos funcionários da Caixa Econômica Federal, minha família, com amor, nosso crachá aqui. Eu recebi vários vídeos, né? Nossos heróis não usam capa, usam crachá. Então, um beijão para vocês todos e muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado. Pois é, presidente, meu crachá também está aqui, né? Quero agradecer, também faço parte desse time dos heróis de crachá. E lembrando para os jornalistas que nós vamos responder as demais perguntas, né, via assessoria de imprensa, ou na segunda-feira, que o nosso bate-papo continua. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Uma boa tarde a todos.